Os e-mails de Clinton e o assunto falando sobre recuperar o corpo de Gilgamesh e procurar o prazo final. Explique melhor para nossos ouvintes, muitos talvez não saibam do que você fala. Sim, então Hillary Clinton tinha um servidor de e-mails, acredito que ficava no armário dela, e acho que eram mais de 30 mil e-mails ou algo assim, um número enorme. E pelo que eu entendi, nós não temos os e-mails, temos apenas as linhas de assunto dos e-mails. Uau! E em uma das linhas de assunto dos e-mails, escrita por uma mulher, que aparece bastante no servidor, como se fosse quase um pseudônimo da Hillary. Era a linha de assunto de algo do tipo procurando por Gilgamesh e os corpos dos Nephilim mortos ou algo assim? Uau, e isso estava no servidor dela. Eu falei sobre isso anos atrás e isso voltou a circular por causa dos arquivos de Epstein, mas o próprio Epstein também estava nessa linha. Eugênia e manipulação, e pegar seres humanos e fazer pequenos experimentos de laboratório como magia obscura e ocultista. Sim. É isso que ele faz no Rancho Zoro. Sim, torturando crianças para fragmentar suas almas. Tenho isso aqui, na verdade. Enquanto vocês estavam entrando, eu estava lendo. É interessante a gente estar falando sobre isso. É um e-mail dos e-mails do Epstein, de Martin Nowak, Nowak, de 2012, 12 de novembro de 2012. Está escrito de forma bem ruim. Jeffrey, voltei de Roma, estou em Viena agora, vamos voltar para Boston na quarta-feira. Conheci um tal de Pablo de um lugar que não consigo pronunciar. Ele faz sequenciamento de ossos antigos, conseguiu um genoma neandertal completo, você ia gostar dele, ele conhece igreja, mas não é o seu tipo de igreja. Os dois poderiam construir uma pessoa neandertal. Então eles estão extraindo DNA ou querem extrair DNA. Se você observar nossa tecnologia em 2012, era isso que tínhamos. Uau! Há 14 anos, quase 14 anos atrás. E você olha para o que temos feito com a ideia de trazer de volta animais que estão extintos. Sim, o lobo terrível, mamute lanoso. Sim, tipo, Se eles estão fazendo isso agora em público e abertamente, O que será que eles estão fazendo em segredo? e sabendo o que você é, o que você sabe absolutamente sobre essas pessoas e quais são as intenções malignas delas, só por esses e-mails eles já mostraram capacidade para atos sombrios e nefastos. Te garanto, clonagem humana é real. Eu vi o site. Eu simplesmente acredito 100% que clonagem não é. Eu não acredito nisso. Eu sei disso. Você sabe disso. Sim, eu já vi o site onde você pode começar o processo de comprar um clone, então é 100%. Eles estavam tentando nos preparar com Altered Carbon. Não vi isso, nem assisti Netflix agora. Tenho certeza, muitas outras séries e filmes. Mas eu gosto... clonagem de animais existe desde minha infância. Tipo, o cachorro na ovelha, é isso. É só que as pessoas simplesmente não vivem mais em um mundo de fantasia. Essas pessoas são mais, sim, e elas vão fazer coisas mais. Pensando sobre a mente, sabe? A gente volta, sabe? Eu tenho ficado nos dias de Noé há muito tempo agora, estudando isso, sabe? E ele fala sobre isso. O coração deles, a mente deles e o ser deles eram apenas maus continuamente. Então é como se fosse um ciclo que não pode ser desligado por eles quando estão nesse mundo, sabe? Obviamente, Jesus pode salvar qualquer um. Se ainda houver fôlego, acredito que podem ser salvos. Claro, há muitas pessoas que debatem com você sobre, sabe, e se eles não forem mais humanos, e se eles forem híbridos e todo esse tipo de coisa? Eu estou falando de seres humanos que ainda são seres humanos. Sei o que a palavra de Deus diz sobre salvação. Mas parece com a mente reprovada que a Bíblia fala, e quando você fala sobre as coisas demoníacas que estão surgindo, voltando para aquela reunião em que estávamos, sabe, achamos que estávamos indo para uma reunião sobre UAPs e OVNIs. E aquela primeira sessão foi inacreditável. Quero dizer, acho que todo mundo naquela sala ficou em choque ao ouvir as coisas grotescas que estão sendo feitas com crianças. Uma coisa que eles disseram que posso comentar é que todos, ao falar dos arquivos de Epstein, mencionam apenas as coisas horríveis. Isso está acontecendo com meninas de 13 e 14 anos, e isso é ruim, isso é horrível. Nenhum pai no mundo consegue imaginar algo tão horrível acontecendo com sua filha de 13 ou 14 anos. Mas o que foi dito é que isso ainda é uma distração do que é realmente horrível.
Odeio admitir, mas é difícil até falar isso aqui na câmera. Cuidado com isso por causa do seu canal no YouTube, só sendo honesto. Sim, os recém-nascidos e as crianças, e é disso que estão tentando desviar a atenção. Então, quando começamos a ouvir isso, eu comecei a pensar, como isso está ligado aos UAPs? E então eu me lembro, e você sempre lembra o nome daquele cara, Miquel Herrera, sabe? A história dele em que ele vê as naves sendo usadas, que eles estão carregando crianças e mulheres. O que era mesmo? Pessoas em gaiolas, caixas, sim, sendo carregadas como carga para dentro da nave. Você lembra dessa história em que a nave estava pairando acima do chão com aquele som de zumbido e ele viu eles simplesmente puxando pessoas para dentro da nave? E, obviamente, ele sabia que eles estavam traficando. Então, você vê, está tudo conectado. Sim, está tudo conectado aos dias de Noé. É louco, quero dizer. Acho que a gente tende a querer compartimentalizar as coisas. E, sabe, a mesma coisa se você levar para essas coisas de criptozoologia, tipo pé grande é pé grande, homem-cão é homem-cão, eles não conversam entre si. Parecem coisas separadas, mas quanto mais você aprofunda, mais vê cruzamentos e sobreposições entre elas, mostrando que, na verdade, não são compartimentalizadas. Essas facções vão se usar mutuamente. E esse é apenas um aspecto disso, o tráfico que está acontecendo com OVNIs. Conversei com uma senhora alguns anos atrás, e ela morava em uma casa muito deteriorada. E era inverno, e ela tinha um buraco enorme na parede, então eles enchiam o buraco com roupas para impedir que o vento entrasse e a deixasse com frio. Numa noite ela acordou e viu o buraco desobstruído, então levantou-se para tampá-lo de novo. E quando ela olhou para fora, toda a casa e o campo atrás da casa estavam cobertos por um OVNI, e havia uma fila de pessoas entrando no OVNI. No quintal dela, No campo atrás da casa dela, ela sabia quem eram essas pessoas? acho que ela não conseguia dizer, uau, sabe como às vezes sua memória insere coisas como parte da lembrança? É assim que me sinto sobre o que vou dizer. Não lembro se ela realmente falou isso, mas na minha cabeça parece que sim, que eles estavam acorrentados juntos ou algo assim. Eles estavam claramente sendo colocados lá como escravos. Sim? É inacreditável. Bem, porque sua mente vai para lá, porque você ouve isso. Por mais horrível que seja pensar na natureza demoníaca dos anjos caídos, ou como você quiser chamar esses seres interdimensionais, e por aí vai. Mas aí você realmente fica com raiva e enjoado quando percebe e começa a ouvir cada vez mais que muitas dessas naves são nossas e que eles estão quase usando. Eu quero saber sua opinião sobre isso. A narrativa de que alienígenas estão abduzindo e fazendo experimentos em pessoas. Quando, na verdade, pode ser a gente mesmo fazendo isso e usando esse pretexto como um guarda-chuva para esconder o que estão fazendo? Devem ser ambos. Muitos relatam ver humanos trabalhando com ETs durante abduções. Então, se você quiser, Isso se encaixa em laboratório militar? dos militares, sim. Se você quiser dizer que os alienígenas vêm de muito longe, galáxia que veio até aqui e trabalhou em aliança com a humanidade. Por todos os meios, acredite nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que você está... O quê? Eu acho que, assim como todo o resto, está tudo bem, não se preocupe com isso. Assim como com todo o resto, as coisas se misturam. E eu acho que com esse lance de alienígenas, é fácil dizer que alienígenas são demônios. Talvez até certo ponto, mas talvez alienígenas também sejam trajes robóticos que não são nada além de algum tipo de tecnologia avançada. Talvez, obrigado, Jack. Concordo com você. Tivemos essa mesma discussão dias atrás e eu disse: o que você acha que eu quero? Pense que talvez eles sejam um traje mecânico sintético que está possuído por demônios. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Bem, deixe-me usar um exemplo. Então, com a ideia do homem-cão, o homem-cão pode ser algo de outro reino que vem pra cá. O homem-cão pode surgir por ocultismo, quando alguém transforma seu corpo em um cachorro ereto usando magia negra. O homem-cão pode ter sido criado em laboratório controlado pelo governo. Então, quando você fala isso sobre o homem-cão, você está se referindo ao tradicional metamorfo? O que é isso? Um canino que anda ereto? Metamorphos metasketmazoides?
O que estou dizendo, o exemplo que estou usando, estou apenas tentando ilustrar a imagem de um canino que anda ereto e que vem de diferentes locais, diferentes fontes. Você está dizendo que não são três teorias diferentes, mas que vêm dessas três áreas, então pode ser qualquer uma delas. Eu diria que o dogma natural é aquele que surge do segundo céu ou algo parecido. Depois tem a magia negra, onde as pessoas fazem rituais para transformar seus corpos por meios satânicos em situações do tipo Skinwalker. E também existem líderes dentro dos nossos governos que têm orçamentos ilimitados e entendem isso. O que acabei de compartilhar como realidade, eles querem criar sua própria versão disso, e eles fazem isso. Então, quando se trata de alienígenas, acho que é algo muito parecido. Você pode ter a parte sintética, pode ter um corpo de carne que um espírito habita. Você pode ter uma manifestação física de uma entidade de outro reino que parece um cinza, mas na verdade é algo completamente diferente. Então, as pessoas pensam, sabe, outro reino vindo para cá é uma névoa, atravessa uma parede, você pode passar a mão através dela. Não é verdade, tipo, se veio de outro lugar, ainda pode se manifestar de forma muito física aqui, e eles podem mudar sua aparência física para parecer do jeito que quiserem. Se quiser, veja as Escrituras e os santos anjos de Deus, certo? Como eles funcionam nas Escrituras? Bem, novidade, os anjos caídos já foram os mocinhos, eles já fizeram parte do exército de Deus. E então, só porque eles se rebelaram, e olha, houve uma guerra por um motivo, se a rebelião deles não tivesse poder, então não teria havido guerra. Houve uma guerra porque eles não perderam poder, apenas mudaram de lealdade. Assim, tudo que vemos os anjos fazerem na Bíblia, os anjos caídos também podem fazer. Então, quem pode dizer que um anjo caído não se manifesta como um alienígena cinza para fins de engano? E quem pode dizer que um anjo caído não se manifesta como um canino bípede? Nos tempos do Egito eram chamados quero dizer Anunnaki, mas qual é a palavra? Não é cinencéfalos? Ah, o egípcio, obrigado. Tipo, quem pode dizer isso? Sabe, 1000 anos atrás não aparece como Anubis, sabe quem pode dizer isso? Eles, acham que a gente, de novo, limitando, estou ficando um pouco agitado. Desculpa, vamos lá, pode mandar, pode mandar. Acho que compartimentalizar as coisas para a sua própria zona de conforto é o lado negativo para tanta gente. E é tipo, o que você diz, bem, é isso, aquilo ou outra coisa? Eu penso que tal dê todas as anteriores, sabe? E acho que consigo apresentar um bom argumento para isso, sabe? Acho ótimo o que você está dizendo. Mas nós fazemos isso? Não, nós fazemos isso porque precisamos fazer com que faça sentido. Mas nós eliminamos o que você disse. Deveria ser tudo isso. Não deveríamos dizer só esse. Nós fazemos isso para nos ajudar. Mas nós fechamos essas outras opções e não abrimos nossas mentes para... Bem, tecnicamente poderia ser isso também ou aquilo. Então, eu acho que isso é verdade. Concordo com o que você disse. Isso é excelente, querida. Porque eu realmente fico pensando comigo mesmo, se fosse só um e não pudesse ser nenhum desses, isso não faz sentido. Isso não é tão enganoso. E tudo o que Jesus falou é que esse engano você sabe, você não vai conseguir descobrir. Será tão enganoso que poderia enganar até os escolhidos. Então, acho que o que você diz está perfeito. Exatamente certo. Porque, sabe, seria fácil se pudéssemos simplesmente descobrir e encaixar isso em uma categoria. Eles estão lá fora fazendo isso e é assim que fazem. A humanidade apenas seguiria em frente. Esses demônios sabem que precisam aparecer de formas diferentes para você não entendê-los, mantendo assim o aspecto misterioso. Tem também o indivíduo, entende? Então, é o que penso. Falamos disso outro dia com o pessoal. Eu disse 9, mas acho que são 8,2 bilhões de pessoas no mundo, certo? Cada uma dessas pessoas é um indivíduo? E cada uma dessas pessoas que estão neste mundo agora é uma fração das pessoas que existiram antes delas. Essas entidades já estiveram aqui, estudaram, entenderam e sabem manipular a humanidade e você como indivíduo. Observam você desde o nascimento. Uau, elas já conheceram pessoas parecidas com você que agiram igual e tinham as mesmas tendências. Sabem como apertar seus botões e te deixar confuso. Sim, então e eu digo tudo isso, e não estou dizendo que não há esperança, que não há poder. Sua esperança está em Jesus Cristo. Sim, tipo você, literalmente tudo. Estávamos falando sobre isso antes de entrarmos ao vivo com o Brad.
Mas assim, por mais que você veja o inimigo fazendo essas coisas e mostrando o que eles querem mostrar como poder, sim, tipo, os cristãos precisam entender que vocês têm muito mais poder habitando dentro de vocês. Vamos lá, e é só que a gente não. A gente, tipo, está mudando, graças a Deus está mudando. Eu espero que esteja mudando, eu acho que está mudando, mas eu vivo em um mundo estranho. Tipo, Eu acredito que fomos tão mal orientados historicamente neste país com a nossa existência sobrenatural, né? Espero que as pessoas estejam despertando para isso, pois quanto mais elas despertam, eu também desperto. Não faz muito tempo que eu era mais calvinista e carismático. Uau, sabe? Tipo, eu estou entendendo e aprendendo o lado espiritual da nossa existência e o que está dentro de mim. E o poder de declarar coisas em oração e orar ao Senhor para ativar os seus exércitos celestiais. E que quanto mais a gente consegue entender isso, é mais, sabe? Você não vai ficar com medo, não vai se assustar e vai agir de acordo. Vai ser como levantar para ir trabalhar. É só o que você faz quando o ataque vem, você lida com isso da maneira certa e resolve o problema. Hollywood faz as pessoas acreditarem em muitas coisas que não são reais. Parece assustador, mas não é. Eles não têm nada contra você. Eles não têm nada, absolutamente nada contra você. Pare de agir como um covarde. isso mesmo. Vamos pensar, sabe? Jesus foi invicto, ele foi invicto. Ei, enquanto ainda estamos nesse momento, tome sua autoridade. É isso que você está dizendo, cristãos. Cristãos, levantem-se, acordem, fiquem de pé, tomem sua autoridade. Eu amei. Foi lindo. Meu objetivo. Que pregação, peguei uma ótima. Meu Deus, ela é incrível. Eu só estou pegando o embalo da convidada. Vamos lá, é isso mesmo, assuma sua autoridade. Eu fico ali pensando em Jesus, sabe? A gente se preocupa com isso. Jesus expôs tudo, ele é tão poderoso. Ele saiu do barco, não disse uma palavra para ninguém. Os demônios começaram a gritar: Você veio antes da hora? Antes do meu tempo? Ele não pregou, não fez nada, só desceu. Quando Jesus entra, não importa quão poderosos sejam os demônios, pois se curvam ao seu nome. Eu amo todos vocês, tá bom? Eu amo minha grande família e amo todas essas pessoas novas. Vocês que estão aqui hoje à noite, todos no chat ao vivo, tentando desafiar e tudo mais. Por que vocês estão preocupados com esse tipo de coisa? Isso é exposição. Eu prego na minha igreja o tempo todo. O diabo é um mestre em sequestrar as coisas que são de Deus, e ele sequestrou os termos que são de Deus. Ele sequestrou espiritual, sequestrou guerra espiritual e agora sequestrou essa palavra divulgação. E você sabe, eu falo sobre a nossa igreja o tempo todo. Jesus é aquele que é o mestre da divulgação. Ele é quem disse: Ei, olha, deixa eu ir em frente e divulgar isso. Agora vou mostrar para Paulo. Você não luta contra carne e sangue. Esses são os 4 níveis do reino espiritual contra os quais você luta. Principados, governantes, maldade espiritual nas regiões celestiais e potestades existem. Estou expondo e revelando isso. Nos últimos dias, cuidado para não serem enganados. Estude Noé para entender o que vai acontecer, assim como nos dias dele. Jesus nos deu, na palavra de Deus, total revelação, e o inimigo sequestrou essa palavra. E agora, quando você ouve, será que a revelação está chegando? Será que a revelação está chegando? Muitos estão ansiosos achando que Donald Trump vai revelar que não estamos sozinhos. Eu, porém, não preciso desse anúncio. Não estamos sozinhos, já sabemos disso. Nós sabemos disso. Sr. Trump, nós agradecemos você, então vamos lá. Essa é uma das coisas que ouvimos, Donald. Ouvimos que poderíamos ouvir a palavra divulgação chegando em maio. Isso realmente importa? Não. Assim, superficialmente, não, importa superficialmente. Não, não importa pra mim, não importa pra você, mas importa pra você. No sentido das pessoas que vêm à sua igreja que têm dúvidas. E elas ouvem alguém de autoridade neste mundo dizer: não estamos sozinhos no universo. E eu duvido muito que seja a sua igreja, mas outras igrejas. É tipo, bom, o que eu faço com isso? Isso abala minha base, abala minha teologia e o que eu penso ser real e verdadeiro. E é importante que os pregadores, os pastores, os líderes no meio cristão estejam prontos para responder a esse tipo de pergunta. Mas isso faz você pensar de uma forma sobrenatural. Eu acho que aqueles que pensam de maneira sobrenatural vão estar muito bem preparados para isso. Como ele disse, não estamos sozinhos no universo. Leia sua Bíblia. Quero dizer, isso já é notícia velha, né? E é só, você está falando sobre o sequestro, é só uma reembalagem, é tudo para o interesse deles.
Já que estamos falando sobre isso, provavelmente deveríamos falar sobre um dos motivos, provavelmente o maior motivo da reunião, foi para que. Sim, podemos contar para as pessoas, mas eles vieram até nós com isso, com essa informação. Do ponto de vista espiritual, vocês precisam se antecipar como líderes espirituais, como pastoras, ministras. Vocês precisam se adiantar por causa desse aspecto espiritual. Sim, Ele disse. Eu me lembro de uma coisa que ele disse. Ele falou assim, sim, ele disse, eu sou grato por haver uma minoria de pastores que estão falando sobre isso. Agora, eles preparam suas congregações, avaliam o custo e pagam o preço, pois muitos não sabem como reagir a um pastor falando sobre isso. Porque tem sido tão incomum isso acontecer, ele disse, mas o que vai acontecer é que, se a revelação estiver chegando, as palavras começam a sair, as evidências começam a aparecer, as manifestações começam a acontecer. E então, de repente, os pastores vão pensar, ok, eu preciso pregar sobre isso. E as congregações vão dizer, então agora você vai nos contar sobre isso? Por que você não nos contou sobre isso antes de acontecer? Porque, aparentemente, você deveria saber que isso estava chegando. Por que você teve medo de nos contar? e esse é um lado da questão. Mas e quanto aos pastores mais fracos? Eu odeio dizer pastores mais fracos, mas aqueles que não são tão firmes, eles podem levar toda a sua congregação para isso? Certo? Eles podem fazer com que toda a congregação caia nisso. Essa parte de toda essa situação, eu acredito, vai levar à tentativa de criar uma religião mundial única. Sim, e nós já vemos o Vaticano fazendo isso com... Era Chrislam ou algo assim? Vocês estão falando sobre isso? E é tipo, quero dizer, porque você pode dizer, não, meu pastor nunca faria isso. Bem, sabe de uma coisa? Tipo, você olha para o Vaticano, olha para essas outras religiões mundiais, tipo, olha para o Islã e como o Islã é exclusivo. Ainda assim, eles falam em se unir à Igreja Católica, então não diga que seu pastor jamais faria isso. Vamos lá, você sabe do que estou falando, é tipo, poxa, cara, e talvez não, mas talvez seja muito importante se você assiste isso e frequenta uma igreja, mas seu pastor não trata desses temas. Não estou dizendo para você sair da sua igreja, estou dizendo para você ir até o seu pastor, ter uma conversa de coração aberto com ele e apenas deixar isso claro para ele. Você acredita que está acontecendo uma mudança cultural que vai ter um impacto direto na sua igreja, não na igreja como um todo, mas na sua igreja? E você gostaria de passar um tempo com ele conversando sobre o que você sabe que é verdade, e não é uma teoria. Se ele não sabe das audiências de divulgação, mostre isso a ele. Assim, seu pastor pode ver o governo falando sobre o tema e informar a liderança. Olha, você também faz parte da igreja, então não é hora de fugir e abandonar a igreja em que você está. Se ela não está no nível, é para colocar essa igreja no nível. Porque, olha, tem muita gente nessa igreja que precisa que você se levante para trazer o seu pastor junto. Assim, quando isso acontecer, ninguém vai precisar se desviar, certo? Pode ser o contrário e fortalecer sua fé, pois você já sabia que isso aconteceria e agora vê ao seu redor. Louvado seja Deus que providenciou um meio de escaparmos dessa existência infernal. Isso pode ser uma confirmação total da sua fé sem destruí-la. E eu não consigo tirar isso da cabeça porque eu preciso compartilhar isso, porque eu acabei de ouvir. Eu ouvi isso mais cedo hoje do Jack Hibbs, na verdade. E você mencionou o homem que vivia entre os túmulos, ele disse. Para onde Jesus enviou os demônios quando os expulsou? Eles vão para o deserto, disse ele, para um lugar seco, certo? Disseram que se o vazio não for preenchido, voltam com mais 7, certo? Sim, então ele disse, você já se perguntou por que eles vão para o deserto e para lugares secos? E então ele começa a explicar no que ele acredita que sejam os demônios, que são os espíritos dos mortos e os nefilins. Ele diz, como você acha que eles morreram? O dilúvio, enormes quantidades de água. Por isso, ao serem liberados de um corpo, eles seguem na direção oposta de quem os matou. Então, quando Jesus saiu do barco e os demônios pediram para ir para os porcos, ele permitiu e os porcos correram para o penhasco e caíram na água. Na água. Uau. Não é louco isso? Uau, isso é bom. Ele fica tipo, seu desejo é uma ordem, otário. Mas os porcos ficam tipo, você não está dizendo isso pra gente? Tudo bem. Coloque-os na água, pois era o único lugar que evitavam. Eles não querem estar na água, mas ele continuou. Então, o que você faz? Ele disse, o que você faz com essa ideia desses OVNIs entrando na água? Como você lida com isso? E ele disse, bem, anjos caídos, tecnologia de anjos caídos, foi isso que ele disse. Jack Hibbs é mesmo tão radical? Foi o mais extremo.
Meu pastor me enviou o link vindo pra cá que eu já tinha visto. Foi isso que o pastor Jerry disse. Uau, ele disse mesmo. Ele me enviou o link. Como falei, já tinha assistido. Ele disse, isso é interessante, gosto muito dele, mas é um pouco diferente do habitual pra ele. Eu também tô pensando isso. Eu fico tipo, Jack Hibbs, cara. E eu mandei uma mensagem pro Ruslan hoje de manhã porque eu disse pra ele... falei brincando, só mandei mensagem pro meu amigo Rússia. Sim, ele compartilhava tópicos do programa. Trabalho simples. Eu disse pra ele, falei, porque ele não me conhece muito bem, sabe? E eu disse, até falei, você não me conhece bem. Eu disse que sei que você teve Jack Hibbs na sua plataforma e sou especializado em conversas sobrenaturais. Adoraria falar com ele e pagaria sua passagem para Knoxville. E ele disse, não sei se isso vai acontecer, mas entre em contato e me passe as informações. Ruslan disse, isso provavelmente não vai acontecer, cara. É mais fácil você me colocar no seu programa, e isso também não vai rolar. Ele te decepciona de forma gentil? Então Ruslan precisa ter Tony Murphy. Com certeza, ele faz isso 100%. Eu não tenho nada a oferecer para essa plataforma. Ah, sim, você tem, senhor, você tem. Quanto tempo ainda temos? Porque eu queria perguntar. Ah, temos muito tempo aqui, temos a noite toda. Não precisamos nos preocupar com isso, vamos apenas festejar até o próximo. Então, para todo mundo na mesa, tivemos revelações ao longo dos anos. Sabe, aos poucos, pingando, pingando, pingando. Depois começa a acelerar, está ficando mais rápido, certo? Ainda não é uma enxurrada, mas parece que estamos chegando lá. Só nessa última semana tivemos Lara Trump e Obama vindo a público e dizendo alguma coisa, né? Faltam alguns meses até 12 de junho para o lançamento do filme, o dia da divulgação de Steven Spielberg. O que vocês acham que vai acontecer? Porque é como se estivéssemos em um período de aceleração literal quando chegarmos nesses meses daqui para frente. E esse filme vai ser lançado. O que você acha que acontece com a sociedade? O que você acha que acontece na igreja? O que você acha que acontece no mundo das notícias? Só quando esse filme for lançado? Eu sou alguém que sempre fica perplexo com as pessoas dando tanta importância para produções teatrais, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu insisti tanto em Stranger Things que acho que consigo entender, acho que consigo ver isso, mas Stranger Things é real, beleza? Montauk, o projeto Montauk. Você já estudou ou se aprofundou nesses detalhes? Quer dizer, eu não fui a fundo, mas já conversamos sobre isso. É insano, é insano. Estou falando de imagens em vídeo dos anos 80 e 90, aquelas gravações granuladas que parecem cenas de Stranger Things. Sério. É louco, cara. Sabe aquela série Stranger Things? O nome original do roteiro era Projeto Montauk? É louco. É real. Stranger Things é real. É real, não precisa me dizer nada. Mas... sim, quanto ao filme, acho que entre agora e lá vai haver uma grande preparação para o mundo. Acho que é isso, com certeza. Sim, quero dizer, se você pensar na reunião que acabamos de ter e no que eles estavam dizendo. E então, tipo, no dia seguinte, Obama aparece e diz que isso não é um acidente. Há coisas conhecidas que ainda virão e pessoas estrategicamente colocadas para falar certas coisas. Acredito totalmente nisso. Obama carrega uma cultura inteira com ele, sim, então se você quer que todo um grupo de uma cultura apoie certas coisas, você precisa que Obama diga isso. Se você duvida da influência dele, saiba que ele estava na beira da quadra no jogo das estrelas da NBA, conversando com os jogadores. Esses jogadores ainda adoram Obama e as pessoas que acompanham os jogadores percebem isso. E elas também. Tipo, você acha que é por acaso que Obama vai em algum podcast e diz que alienígenas existem? No dia seguinte, ele está sentado na primeira fila na TV nacional em um jogo das estrelas, construindo sua credibilidade cultural pelo que diz. Sim. E também tem um elemento de minar aqueles que estão no poder agora, na posição atual. Sim, sabe? Ah, sim. Eu acredito firmemente nisso. Tentando se antecipar, porque não tem como neste mundo a gente aceitar isso. O boato é que Donald Trump não vai deixar ninguém roubar o seu destaque. E eu acho que não vou ter problemas por dizer isso. Me disseram até que já existe uma moeda comemorativa que foi cunhada e feita com a imagem de Trump e um OVNI sobre o ombro dele, porque ele quer ser reconhecido como o cara. Sempre digo, ninguém ama Donald Trump mais do que ele mesmo. Eu amo ele, exatamente. Então ele não vai deixar ninguém roubar o seu brilho. Mas quando ouvi Obama dizer isso, a primeira coisa que pensei foi, ele sabe? Disseram para ele que isso está sendo planejado.
Então ele não vai deixar isso passar sem se antecipar? Então é o seguinte, eu não ficaria surpreso se os dois presidentes estivessem agindo em sintonia. Se você busca impacto máximo em algo tão dramático, sair e expor isso é dizer que não estamos sozinhos no universo. Você precisa de mais do que Trump, precisa de mais do que Obama, precisa de todo mundo junto, dá pra perceber? Pois todos precisam estar juntos. Então, quando Trump aparece dizendo que não estamos sozinhos no universo, Obama só alguns meses antes já tinha dito isso. E as culturas estão começando a se unir, e isso é uma unificação. E então, eu não quero ser pessimista, mas quando você vê as culturas se fundindo assim, e então você vê globalmente há esse ato de unificação. Onde você pensa, cara, nunca pensei que veria isso. Os que ficam de fora, aqueles que estão fora desse círculo, vão ser os cristãos de verdade, os verdadeiros. E se você acha que vai ser só fazer piada com você e dizer que você é burro, pense de novo. No próximo nível, eu te garanto, você vai ser aquele que está impedindo a humanidade de ascender para o próximo nível. Eles te verão como a ameaça mais profunda e sombria possível e agirão assim. Está pronto? Eu não estava esperando por isso. Isso foi poderoso. Isso foi sobre. Você está pronto para sofrer por sua fé? Você está preparado para ver entes queridos sofrerem diante de você, renunciar a Cristo e permitir que a humanidade evolua? Eu sei que parece loucura, não é? Eles têm nos dito isso em filmes e programas de televisão há décadas. As palavras que você disse, ascendência, ascender, meu Deus. Veja, voltando à mídia, e eu entendo o que você está dizendo, é que às vezes você pode colocar muita coisa na mídia, mas isso sempre foi chamado de programação preditiva. Quando fiz um programa, reagi ao trailer do dia da divulgação. Nós já tínhamos falado sobre a Era da Divulgação, o documentário lançado em novembro. Onde você sabe, Marco Rubio, entre outros generais, estão todos, um por um, dizendo: não estamos sozinhos, não estamos sozinhos, nós vimos os corpos, todo esse tipo de coisa. Então foi o documentário, mas aí vem o entretenimento do dia da divulgação. Eu imediatamente pensei comigo mesmo, isso vai ser o primeiro na narrativa do alienígena, narrativa de Steven Spielberg, que tem sido toda a carreira dele. Se você voltar lá atrás, dá para traçar isso. Ele vem construindo isso há muito tempo. Acho que estou criando um novo termo agora. Se lembrar, Larry Raglan disse isso quando outros nomes famosos começaram a usar meu nome. E eu vou ver como vou dizer isso da maneira certa. Em vez de programação preditiva, vou chamar de poesia pós. Eu tive essa ideia hoje de manhã enquanto tomava banho. Exatamente. Eu estava pensando sobre isso. Eu vou chamar isso de pós-programação. Vou pensar em um termo melhor, mas quero dizer o seguinte. É uma reação pós-programação. Pós-programação. É uma parte que eu gosto. Eu estou acompanhando isso? Então, o que estou dizendo é que vou encontrar um termo melhor para isso. É que este vai ser o primeiro elemento de entretenimento que surge depois de algo que foi lançado para explicar ao mundo o que eles acabaram de ver. Então, você tem informação e construção de cultura tudo em uma coisa só? Então, e isso de novo, essa é a fusão, essa é a unificação, é colocar tudo na mesma página, não há mais competição. Ah, essa é a Doutora Mary, isso é um filme, está tudo na mesma página, é para uma agenda, um propósito, é um engano absoluto. Você consegue imaginar se em maio, o presidente dos Estados Unidos diz isso diante do mundo? Eu não posso te contar todos os detalhes, mas quero confirmar para você que mais detalhes virão. Nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Nós temos estado em contato com essas entidades e esses seres desde que existimos. Eles estavam aqui antes de nós. E lembrem-se também, eu acredito que foi em 16 de maio. Ele já fez uma proclamação pública de que nesse dia a América vai se rededicar a Deus. Você sabia disso? Eu ouvi falar sobre isso. Ele disse isso no Café da Manhã Nacional de Oração. Você pode pensar o que quiser sobre Donald Trump, mas ele afirmou que vai convocar. Um dia em que ele vai pedir para as pessoas irem ao Capitólio e rededicar este país a Deus, não a Jesus, mas a Deus, foi o que ele disse. Ok, então você consideraria isso tudo aqui é teórico e hipotético, mas se for verdade que ele vai fazer um anúncio em maio, e então temos um chamado para... Precisamos voltar para Deus de alguma forma. O mundo todo está em caos e surtando após o que ouviu.
E então esse filme estreia em 12 de junho e se torna um filme que o mundo não vai mais enxergar como um filme. Na verdade, será um documentário. E então eu tenho a parte C, e depois do filme, quando todo mundo estiver lá fora, no dia 4 de julho, Jesus volta. O que você está dizendo? No dia da independência? Mas você entende o que eu estou dizendo? Isso se torna mais um entretenimento cultural. Se o mundo inteiro acabou de ser informado que esse filme é real, esse filme não era para ser real, mas agora sabemos que é real. E isso se chama Dia da Divulgação. E de repente você começa a ver essa pessoa sendo possuída e todo esse tipo de coisa. Faça isso de novo, sabe? Vamos lá e então lembre-se do trailer, porque tudo o que temos é o trailer. No trailer, a freira está segurando a crucificação e ela olha para a crucificação, o crucifixo com um crucifixo. Sim, há Jesus na cruz e ela faz a mão assim. E então você ouve a narração de alguém dizendo: por que Deus, um Deus tão amoroso, criaria um universo tão grande? E nós achamos que somos tão... Especiais porque somos? Porque somos. Porque somos. Faça todas as perguntas filosóficas idiotas que quiser, nós somos. Ao colocar Deus nessa frase, você reconhece o Criador. Reconheça. Onde ouviu sobre o Criador? Foi na Bíblia. O que ela diz sobre a humanidade? Somos especiais. Existe uma razão pela qual Jesus Cristo, Deus, veio em carne como um homem. É porque nós somos especiais. Não somos iguais a alienígenas de outro planeta ou galáxia. Somos especiais. Então, mesmo que alienígenas de outro planeta sejam reais, nós somos muito mais especiais do que qualquer outro tipo de criação que ele colocou no universo. Essa criação está, no máximo, no nível do leão que perambula pelos campos. Nós somos muito mais especiais. Sim, então, por que ele faria isso? Porque nós somos especiais, muito bem, pelo mesmo motivo. Ele enviou seu filho para morrer na cruz, literalmente há 2000 anos, salvou toda a humanidade através desse sacrifício. Não precisava ter feito isso. Não precisava. Ele suava sangue porque não queria, na carne, não queria fazer isso. Diga isso. Ainda assim, ele fez isso por você e por mim. Então, quero dizer... Eu não, a gente complica tanto as coisas com isso. E se isso, se você enraizar tudo em Cristo, enraizar tudo no seu fundamento bíblico, tudo é definido, aí você entende tudo perfeitamente. Uau, sabe, isso é bom, então é só, sei lá, cara, você tá me deixando todo animado. Não, é isso que a gente faz, amor. Toda vez que eu me junto com você, sabe, eu tento tirar algo de você, sabe, eu tento te ajudar. Você me dá oportunidades de fazer coisas que eu não faço no meu programa.